Amados e queridos irmãos, eu quero agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado ouvindo e quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tem mais uma mensagem de Deus para o vosso coração, para o meu coração e para o seu coração. E queremos meditar na palavra de Deus neste dia para vós outros, né? Palavra de Deus que se encontra no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o versículo 37, que diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejas batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa mensagem eu quero deixar para o seu coração, para a sua meditação nesta oportunidade muito preciosa, né? Aqui tem uma pergunta feita por um grupo grande de pessoas depois de acontecer uma reação a respeito de algo que aquele grupo, naquele momento, viram, ouviram e testificaram. Diz que a Bíblia diz assim que ouvindo eles isso, compungiram-se em seus corações. Em outras palavras, eles ouvindo a palavra de Deus, eles se preocuparam, ficaram meio que atônitos. A palavra compungir-se significa trazer de dentro para fora uma certa preocupação, uma preocupação tamanha que pode causar um bom efeito na vida daqueles que querem mudar de vida, que não sabiam, de repente, de uma resposta às suas questões, para a sua forma de crer, sua forma de agir, sua forma de pensar, né? Mas dentro dessa mensagem aqui que eu tenho para vocês, eu tenho esse assunto aqui. Pedro, é claro, logo deu a resposta, que é o que precisa hoje acontecer. A maioria, principalmente da liderança, dos homens de Deus. Às vezes o povo pergunta coisas para nós e nós, com medo de perder, sabe, alguma coisa de aquele membro da nossa igreja para outra, visto que hoje tem igreja de todo tipo, né? Religião, tem movimento de toda forma, né? Tem as gratificações para mim ser crente de outra igreja, tem os cargos oferecidos pelos líderes que nunca formaram líderes. Quer ganhar uma pessoa hoje? Ofereça um cargo para ela. É o que as igrejas e os seus líderes não têm firmeza em Deus fazem. Eu já perdi muita gente na minha congregação, as congregações que eu cuidei, são mais de 15 já. Não muito, mas perdi. E perdi exatamente por causa dessas ofertas. E às vezes há uma dificuldade segurar uma pessoa que só pensa em cargo e não pensa em outra, né? Mas enfim, vamos de volta aqui para o texto. Eles, ouvindo isto, compungiram-se, se preocuparam. A mensagem foi tão impactante que eles se preocuparam. É o que se precisa hoje pregar dentro da igreja, e é o que não está sendo pregado. Mensagem, meu irmão, minha irmã, mensagem que deixa você vaidoso, mensagem que deixa você se sentindo o importantão, melhor do que os outros, que você sai
parece que jubilando de dentro de uma igreja, mas na verdade com seu coração cheio de orgulho, essa mensagem não é vinda assim direta de Deus para você. Hoje as mensagens maiores, mensagens hoje recebidas pelo público, é mensagem que elogia, mensagem que deixa o pecador da forma que se encontra. Se ele está em pecado, ele vai continuar no pecado, porque o líder está formando ele no pecado, e no pecado ele viverá porque não vai achar outra porta. Mas vamos para o texto aqui. Olha só a resposta de Pedro, que seria para nós hoje dar a resposta para o povo que necessita. O povo está gemendo. Não se engane não. O povo está gemendo. Está gemendo por causa de nós. Por causa que nós não falamos a verdade para eles. Quando falta a verdade na nossa boca, o povo sofre. Às vezes nem percebe que estão sofrendo. Eu me lembro antigamente, quando não servia a Deus, que nós ia em busca de uma resposta no centro de Macumbaria. Nós ia lá para ouvir, sabe o quê? Nós ia lá para ouvir o que nós queria. Não era o que ele queria dizer, é o que nós queria. E o Espírito estava dominando nós. O pecador, no pecado, é dominado por Satanás. Chegava lá, Satanás sabia exatamente o que é que nós queríamos ouvir. E ele informava que nós ia ser prósperos, que ia crescer, que ia ter. Né? Só pensando no dinheiro, só pensando nas coisas da terra. Mas cada vez mais pobre, mais miserável. Era assim que funcionava. E nós se sentia importante, se sentia bem, porque um guia desceu e agora está dizendo que vamos prosperar. O Evangelho, quando falta a verdade nele, é assim. O povo vai na igreja para ouvir algo que eles querem ouvir. Eles não conhecem a Bíblia, gente. Eles não conhecem a palavra de Deus. Obreiros do Senhor, pastores presidentes, pastores auxiliares, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, você é chamado por Deus. Você não foi chamado por Deus para ficar animando o auditório. Você foi chamado por Deus para pregar a verdade. Onde é que está a verdade na tua boca? Comeu com farinha? Se fosse nordestino como eu, comeu com farinha. Você comeu com churrasco? Se for gaúcho? Você comeu com o quê? Fala a verdade. A verdade é que liberta. Pedro deu a receita certinha para este grupo. A receita que precisava. Não foi nada mais, nada menos. Se você for ler lá no capítulo, versículo 14 desse capítulo que eu li, você vai ver, dizendo assim a palavra de Deus, no versículo 14: Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantaram a voz e disseram-lhes: varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja vós isto notório, escutai as minhas palavras. Aí o relato, meu irmão, vem subsequente. Quando Pedro termina de pregar a mensagem, que é para todos os pastores hoje pregar, mas não estão pregando, todos os líderes que conduzem uma congregação, uma igreja, é para pregar, mas eles não pregam, fica difícil. Quando Pedro terminou de pregar a mensagem, aí o povo estava nessa situação no versículo 37. Preocupados. O que é que temos que fazer para a salvação, para ser salvo? O que é que nós vamos fazer? Pedro deu a receita. Meu irmão, se a mensagem tua não trazer preocupação ao pecador, ele mudar de vida, lamentável. É lamentável. Animador de auditório, nós vivíamos no mundo. Nós íamos no circo, de palhaçada. Nós íamos no centro de macumbaria, para ver o guia que descia, porque não baixava, dizer aquilo que nós queríamos. Não use a igreja para comércio. Não faça das pessoas pobres, coitadas, que chegam na igreja com a necessidade de seus produtos de marketing. Cuide com isso. Cuide, porque Deus vê todas as coisas. Cuide. Logo Pedro, ele trouxe a receita
que nós precisamos todos ouvir. Uma vez eu ouvi, uma vez eu preguei. Eu devo continuar pregando e você que está me ouvindo, você deve pregar também. A palavra, minha gente, a palavra é arrependei-vos. Arrependei-vos. Aqui o que Pedro disse, no versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós sejas batizado em nome de Jesus Cristo. Hoje a maioria estão querendo salvação sem arrependimento, sem deixar o pecado. Arrepender-se do que? Todos nós precisamos se arrepender. Quando o arrependimento chega, entra no coração do pecador o desejo de um encontro com Cristo. Eles perguntaram, o que é que devemos fazer? Eles se preocuparam, compungiram-se em seus corações. O que é que nós devemos fazer? Hoje, se perguntar para a maioria dos líderes, hoje, o que é que temos que fazer? Talvez essa receita bíblica não exista na boca deles. De arrependa-se, se converta a Jesus, receba Ele como teu único e suficiente Salvador. Deixe Ele te dominar, viva para Ele, ame Ele, sirva a Ele, que é o que está precisando hoje nas mensagens. Tem muitas estrelas. Eu admiro muito aquele pastor, o pastor, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, Samuel Mariano, pregando mensagens que edificam, mas mensagem que exorta a nós, pregadores, pastores, obreiros da casa de Deus, a tomar vergonha e viver uma vida para Deus, ensinar a palavra de Deus como ela é, e largar a mão de pensar que igreja é empresa, que evangelho é meio de vida e que ser pastor é ser profissional. Tem que ter a chamada, tem que ter vocação para isso. Se você quiser ser profissional, monta uma empresa, vá ser um empresário ou vá trabalhar na área profissional. Deus vai honrar você, mas não troque as coisas. Deus estará convosco. Hoje a mensagem é mais ou menos assim, meia salgada, mas tem um ditado: se o chapéu serviu, use. Se não, dê glória a Deus, curta essa mensagem, passe para outra pessoa, porque, povo de Deus, está na hora de nós se mexer, está na hora de nós levar isso a sério. A pancada vai ser bem maior em nós se nós não se precaver com isso. Deus em Cristo abençoe. Dá um joinha aí, compartilhe, porque se você compartilhar, você vai estar concordando com a verdade e não aceitando a mentira. Conto contigo, Deus abençoe. Fique ligado porque terá mais mensagens para o teu coração. Em nome de Jesus. Amém.